Essa lei complementar 135, que veio alterar os dispositivos da lei complementar número 64, ela é um marco na vida do cidadão. Porque a partir do momento em que ela entrou em vigor, ela alterou uma cultura do país. Quando o cidadão ele busca se eleger para um cargo político, onde ele vai representar o povo, ele está colocando a sua vida a serviço da população. Então ele não pode ser alguém que tenha um histórico incompatível com a cidadania. Ele não pode trazer do seu histórico uma mácula. Ele tem que ser alguém que esteja voltado para a probidade e para a moralidade no serviço público. A lei por si só não garante a sua eficácia. O cidadão ele tem que se conscientizar de que o candidato aos cargos municipais, agora já em 2012, o cidadão não precisa vender o seu voto. Seja por qualquer motivo, o voto é por demais importante para que o cidadão coloque ele à venda. Então o cidadão ele não pode, o eleitor não pode colocar o seu voto à disposição de um político, mesmo que ele tenha a ficha limpa, porque ele terá que ter a partir de agora, em troca de uma cesta básica, em troca de camisetas. A lei ela não terá a sua eficiência se o cidadão não se conscientizar de que ele não pode mais se corromper. Desde que ele tenha cometido os crimes elencados na lei, e sejam crimes dolosos, onde o indivíduo tenha a intenção de praticá-los, ele ou sendo condenado com trânsito em julgado, quer dizer, trânsito em julgado é aquela condenação que não tem recurso, não há mais recurso, não há para onde o cidadão recorrer, ou, e aí é importante frisar, ou, não é por um órgão colegiado. O órgão colegiado no Brasil, ele é a instância de segundo grau. São compostas por desembargadores ou um colégio recursal. E aí uma curiosidade da lei. O cidadão comum, aquele que não tem cargo de autoridade, ele é julgado em primeira instância. E a autoridade, seja ela legislativa, executiva, o próprio prefeito do município, ele é julgado com o foro privilegiado, chamado foro privilegiado comumente conhecido. Ele vai ser julgado num tribunal onde já é um órgão colegiado. Então ele já, de início, a autoridade já sai impedida se ele for condenado, mesmo na instância do foro privilegiado. Existe uma peculiaridade da lei que ela tem a sua vigência a partir das eleições de 2012. As eleições anteriores a 2012, onde o candidato tinha condenação, tanto em trânsito julgado como em colégio, essas condenações, elas, na vigência dos cargos eletivos para as eleições anteriores, não vale para essa lei. Então, a partir das eleições municipais, e aí eu digo que as eleições municipais são um grande laboratório para a eficácia dessa lei. É a partir de 2012 que valerá essa lei para todos os candidatos, tanto do Poder Executivo, Poder Legislativo. A própria oposição vai denunciar casos em que ela mesma vai fazer as pesquisas. É claro que é interesse primeiro dos outros partidos fiscalizarem os demais. Mas o grande fiscalizador eleitoral é o Ministério Público. O Ministério Público, com os seus representantes em cada colégio eleitoral, ele, dentro dos cartórios, ele vai ter acesso aos pedidos de registro. E o Ministério Público vai fazer a denúncia para cassação daquele registro.
Os juízes eleitorais dos colégios eleitorais são obrigados, é um dever, denegar esse pedido de registro eleitoral. Então não há como escapar. Eu creio que nenhum candidato que tenha realmente uma condenação, ou com trânsito julgado ou em colégio, vai passar. Eu creio que não haverá recurso possível de manter esses candidatos. O eleitorado hoje, ele é um eleitorado esclarecido. Eu tenho certeza que houve um avanço muito grande nesse tempo de democracia brasileira, que ainda é muito jovem, mas a população, especialmente os eleitores, eles buscam as informações que são importantes para os seus candidatos. Não só informações quanto à vida pregressa do candidato, mas do seu plano de governo, o que eles pretendem. E o candidato hoje, ele pode, com uma pesquisa rápida na internet, saber se aquele candidato é ou não ficha limpa. Isso é importante porque ela vai abranger não só o funcionalismo público concursado, mas também aqueles cargos em comissão. As secretarias, os diretores, os departamentos, esses que têm comissão também têm que apresentar sua ficha limpa. Então é louvável, totalmente legal que os municípios assim procedam, porque o cidadão merece, como servidor público ou a serviço da comunidade, o melhor que tem na sua comunidade. Ou seja, aquele que não tem problemas com a justiça. Quem está no cargo antes da vigência da lei, ele tem direito adquirido. Se não existia lei nenhuma anterior a essa, que proibisse o acesso dele a concurso público ou a manutenção no cargo público, ele não pode sofrer penalidades. A lei, ela não retroage para punir pessoas. Aqueles cidadãos que pretendam concorrer aos cargos eletivos daqui para frente, não só os municipais, nós teremos aí logo adiante para os estados, depois para a federação, os princípios básicos constitucionais que regem toda a administração pública são os princípios da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, e são vários princípios que o cidadão que pretende entrar para a vida pública, ele tem que seguir rigorosamente. Os cidadãos, os eleitores, as pessoas, as famílias moram no município. É no local que nós temos que mudar efetivamente as coisas. A lei da ficha limpa, ela é um marco regulatório para essa mudança. Com as outras leis que formam todo o cabedal jurídico para que transforme a sociedade num mundo melhor para os nossos filhos, para nós mesmos que estamos agora no cenário político, no cenário social, ela vem como marco regulatório. Daqui para frente eu tenho certeza as leis evoluirão muito mais no aspecto de deixar com que o que é público permaneça público, com que a coisa pública seja de todos. Isso é importante, nós frisarmos que a lei ela só tem eficiência quando ela é cobrada. Os nossos agradecimentos ao JATV por essa oportunidade e por essa série de entrevistas que eu sei que diversas pessoas vão se manifestar a respeito da ficha limpa, das eleições municipais de 2012, especialmente para o jovem que vai ser eleitor esse ano. Ele tem que ter plena consciência de quem ele colocará no poder executivo municipal, no legislativo das suas cidades e municípios, como representantes. Essas pessoas vão representar os seus anseios, vão representar aquilo que vocês mais querem para o seu município. Então não se enganem, procurem saber da vida pregressa, procurem saber da vida social, procurem saber tudo a respeito do seu candidato, o seu plano de governo, as suas metas, os seus objetivos.
e busquem ainda mais cobrar depois de eleitos aqueles candidatos que vocês colocaram lá. A responsabilidade dessas pessoas estarem nos representando, ela é totalmente nossa, dos eleitores.